Olá, pessoas! Mais uma semana do seu Tá Fazendo o Quê? O melhor e mais intelectual videocast sobre política. Aqui na PUC TV, todas as terças-feiras e também ao sábado tem reprise, viu? 12h30. Não se esqueça disso. E no seu YouTube e Spotify, um programa que sempre traz alguém para falar sobre a política que mexe com a sua vida. Pessoas com mandato, sem mandato, pessoas que estão participando desde a sociedade civil até mesmo alguma atividade parlamentar, para mostrar para você que não dá para viver sem política, que nós precisamos entender, participar e influenciar em todos os processos. Você que está chegando pela primeira vez no programa, aqui na tela tem um QR Code que vai lá para o YouTube, nosso canal no YouTube, onde sempre vai um conteúdo exclusivo de cada entrevista. Então, acessa aqui com o seu smartphone, seu telefone celular, vai lá para o nosso canal do YouTube, se inscreve no canal para ser avisado e avisado das próximas produções, tá bom? O tempo todo também passa nas redes sociais, nos siga e dê lá a sua opinião, fala quem você quer ver aqui na bancada, se tem algum comentário a respeito do programa, participe conosco, a gente possa de fato te ouvir e trazer aqui alguém que você quer perguntar cara a cara. E aí, fulano, ô fulana, tá fazendo o quê? O meu convidado de hoje me honra muito com a presença dele, porque apesar de não ainda conhecê-lo pessoalmente, eu já o acompanho há um tempo, seja por questões pedagógicas e acadêmicas, seja por questões políticas. Ele é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Goiás, a nossa queridíssima UFG, e aí eu aproveito esse momento para saudar todos os meus colegas da UFG, prestou um trabalho e presta um trabalho sempre fantástico na área da educação, na área da pesquisa, e vocês viram muito bem isso na pandemia, então vamos sempre valorizar a nossa Universidade Federal, como todas as universidades federais, todos os institutos federais, belezinha? Não se esqueça disso. Ele é mestrado, trabalhou na Semente Planagem de 86 a 94, olha o que importa, o homem foi reitor da Federal. O homem foi reitor da Federal, administrou lá uma cidade gigantesca, né? Porque administrar uma Universidade Federal é administrar uma cidade com problemas iguais de uma cidade real mesmo. Já foi presidente da ANDIFES, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino, isso em 2010. Já foi candidato a deputado federal. Faltou um pouquinho dessa última vez aqui para ele entrar. Ele é uma das figuras icônicas do PT aqui em Goiás. O nosso professor Edivar Madureira. Seja muito bem-vindo, professor. Uma satisfação contar com o senhor aqui. Marcos, satisfação é minha, né? De estar aqui com você, não estar fazendo o quê? Estou aqui hoje para a gente conversar sobre política, sobre universidade, né? Para falar, né, o que eu estou fazendo. Exatamente. A primeira pergunta é essa, professor. Passou a eleição, concorreu aí como a deputado federal, por pouco, né? Ficou por pouco de fora. E a pergunta agora é: você está fazendo o que agora, professor Edivar? Bom, Marcos, primeiro, sempre na minha vida, a gente que ocupa um cargo aqui, outro ali, né? E tem aquela coisa, né? O reitor tem aquele tratamento maravilhoso, né? Magnífico, né? As pessoas brincavam, e eu falava, ó, gente, o que eu sou de verdade é professor, né? Os cargos que a gente ocupa são consequências de pleitos que a gente faz, de trajetórias, então, na verdade, eu sou professor. Então, Marcos, eu estou na sala de aula, na escola de agronomia, né, ministrando a disciplina de introdução à agronomia para os alunos do primeiro período. Essa é uma das atividades que eu estou fazendo, junto com a professora Rita, que divide a disciplina comigo. Mas, além disso, eu estou também dando uma mão, estou ajudando, assessorando a reitora atual, a professora Angelita, juntamente com o professor Gesiel, que é o vice-reitor, e eu estou no dia a dia. E estamos aí entabulando uma série de projetos. A gente não pode parar, né? Aquilo que a gente vai acumulando, vai desenvolvendo na vida, tem que estar a serviço de causas, né? E como professor, eu quero criar oportunidade para as pessoas, promover as pessoas, e é isso que me interessa, é isso que me move. Eu enquanto professor também, eu adoro dar aula no primeiro período, porque o pessoal entra empolgado, animado na faculdade. Brilho no olho. É bom demais. Eu gosto demais de dar aula porque está começando. O pessoal no fim do curso tá uma preguiça medonha, é difícil. Professor, vamos lá. Tá aí auxiliando a professora Angelita, né, na gestão agora da Universidade Federal, e a sua passagem pela gestão da universidade foi muito marcada por vários momentos de embate e de
demandas e de dificuldades até para fazer a gestão daquilo ali. Para o pessoal que nos acompanha, dá só uma amostra do que é gerir uma universidade federal do tamanho da UFG. Olha, Marcos, eu posso dizer, né, se o tempo permitir aqui, eu posso até fazer um paralelo, que eu fui reitor da universidade por 3 mandatos, como você disse, foram 2 mandatos subsequentes, por uma razão, né, legal, não é possível um terceiro mandato consecutivo, e eu acabei voltando para um terceiro mandato. E são 2 momentos muito diferentes, né? Nos 2 primeiros mandatos, que começa lá em 2006 e vai até 2014, de janeiro a janeiro, eu administrei a universidade que passou por um processo histórico, né, sem precedentes, não só o UFG, mas o Sistema Federal de Universidades, um processo de crescimento e de qualificação dos seus quadros sem precedentes, né? Vou dar só alguns números, né? Aí a gente chega no tamanho da universidade e aí os nossos ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando aqui, no YouTube, na PUC TV, vão ter uma dimensão do que é. Eu assumi a universidade em 2006, a universidade tinha aproximadamente 1.100 professores, tinha, na época, cerca de 14 mil alunos nos cursos de graduação e mais cerca de 1.500 alunos em cursos de pós-graduação, estrito sensu, mestrado e doutorado. E talvez mais uns 1.000 em cursos de especialização. Então, somando tudo isso aí, não chegava a 20 mil, né? Quando eu deixei a reitoria em 2014, né, e passei para o professor Orlando, essa mesma universidade já beirava os 30 mil alunos. Né? Nossa. Era mais do que dobrou em 8 anos. E o número de professores beirava 2.500 professores. O número de estudantes em mestrados e doutorados já se aproximava de 4 mil alunos. Então, você fazer um paralelo com uma cidade aí de 50 mil habitantes, né? Maior que a grande maioria dos municípios do nosso estado, deve inclusive. Ser o 15º, 16º município, se fosse o município, né? Hoje a universidade, esse crescimento dela foi um crescimento vigoroso e muito importante, e esse crescimento deu origem a uma divisão da universidade, né? Foram criadas 2 outras universidades a partir da UFG. O nosso antigo campus regional Jataí e o campus regional Catalão se tornaram instituições autônomas, né? E isso diminuiu um pouquinho do tamanho da universidade. Uhum. Então, aqueles 30 mil alunos de graduação atualmente estão em torno aí de 22 mil. Aqueles 2.500 professores são mais ou menos 2 mil. Mas a pós-graduação continua nessa faixa de 4 mil entre mestrandos e doutorandos, com mais de 40 doutorados. E, assim, para completar, né, administrando um maior hospital universitário dentro de uma universidade federal, que é o Hospital das Clínicas da UFG, aquele gigante de 600 leitos que nós inauguramos em 2020. Então, isso dá um pouquinho da dimensão, né, da complexidade que é administrar uma instituição desse porte. E a preocupação ali, eu falo porque eu sou egresso da Federal, fiz mestrado na Federal, dei aula como substituto na Federal também. Então, assim, as preocupações vão desde a qualificação, obviamente, dos cursos, a laboratórios, a segurança do campus, Depois eu falar uma cidade mesmo, gente, porque ela é grande pra caramba e tem problemas que a gestão tem que lidar que são de A a Z, né? E o orçamento disso? Porque é uma coisa que as pessoas não entendem também, né? Esse dinheiro não brota. Como é que funciona? Como é que faz gestão sem dinheiro, professor? Olha, e aí, quando eu comecei a responder a sua pergunta anterior, eu fiz questão de falar dos 2 períodos, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, né? Fazendo uma analogia, uma metáfora aí, talvez um pouquinho exagerada, eu administrei a universidade no céu entre 2006 e 2014 e no inferno entre 2018 e 2022. Por que céu e inferno? Porque naquela época nós tínhamos um governo, e aí eu administrei aproximadamente 5 anos com o presidente Lula e 3 anos com a presidente Dilma, né? Naquela época, além da gente ter um orçamento mais generoso, a gente tinha projetos para crescer, para qualificar a universidade, a gente tinha um tratamento, Marcos, que
era absolutamente republicano. Tanto o presidente Lula quanto a presidente Dilma, e aqui eu não estou fazendo apologia partidária, é constatação, né? Eles nos recebiam, reitores das universidades, para discutir as universidades pelo menos uma vez por ano, em uma audiência exclusiva conosco. Depois que entrou o Michel Temer, depois do golpe, não tem outra palavra para dizer golpe contra o presidente Dilma, e depois que entrou o último governo, que eu prefiro não mencionar o nome, porque dá azar falar de coisa ruim, a gente foi tratado, além de ser tratado do ponto de vista orçamentário, da pior forma possível, a gente não era recebido, não havia um projeto sequer para a universidade, era uma tentativa de destruição mesmo, e além de uma campanha difamatória terrível, né? Que combinava com o governo, né? Um governo que negava a ciência, obscurantista, um governo que não respeitava o meio ambiente, não respeitava o ser humano. Então, a gente viveu isso. Em termos orçamentários, vou te dar um parâmetro. Esse orçamento de 2023, que a Angelita vai administrar, ele ainda foi feito pelo governo anterior. Ele equivale, Marcos, a aproximadamente o orçamento que a gente tinha em 2014. Então, você pega 14 para 23, 9 anos depois. Se você colocar só a correção do IPCA, o orçamento deveria ser aí, pelo menos 50%, 60% a mais. Se você colocar que nesse período a universidade cresceu, né? Se o governo nos impediu de crescer para novos cursos, contratar novos professores, o crescimento na pesquisa e na pós-graduação foi extraordinário. Você fez mestrado lá, você sabe a efervescência que é aquilo lá. Então a universidade cresceu, se qualificou, se complexificou, né? E o orçamento em números, né, nominal, ele diminuiu. Não estou falando nem em valor real, não. É nominal. Então, em valor real, a gente está defasado aí cerca de 60%. E aí, que milagre que faz para manter a universidade aberta? Você deixa de fazer, né? Você deixa de fazer investimentos. Por exemplo, há muitos e muitos anos, na UFG, não se faz manutenção predial. Você tem casa, né? Você sabe o que acontece, você tem carro, né? Se você não troca o óleo, se você não dá manutenção, esse carro vai parar e vai te deixar na mão. E assim está a universidade. A gente foi espremendo, deixando de fazer, diminuímos segurança, diminuímos limpeza. Você vai no campus hoje, o campus não tem aquela qualidade, aquela limpeza que deveria ter. Isso implica também em segurança, né? Os prédios começam a aparecer goteira, problemas elétricos, a infraestrutura de internet não consegue responder. Para quê? Para a gente conseguir, pelo menos, garantir o funcionamento. Sem contar que equipamentos vão se defasando, Sim. laboratórios vão sucateando e, claro, aí os resultados na pesquisa vão se comprometendo. Então, a situação é gravíssima e a gente tem uma esperança muito grande que, com a volta de um governo democrático que acredita em universidade, inclusive o presidente Lula já recebeu os reitores no primeiro mês de governo, a gente espera que as universidades voltem a ser tratadas de forma decente. De fato, é uma análise muito evidente, né? Se você não tem dinheiro, aí quem está nos assistindo sabe, se na sua casa você não tem dinheiro, queimou a lâmpada, pô, não vou trocar essa lâmpada agora porque não está tão escuro. Quebrou alguma coisinha, você vai tentando, né, para botar a comida em casa. E a instituição, você não mantém salário pago, porra, e uma coisa para reclamar, mas tem greve. Cara, se não tem dinheiro para pagar, se não tem como acompanhar as demandas sociais, a coisa começa a ficar ruim, a gestão começa a ter problemas. O que é importante pensar aqui, na fala do professor Edivar, é que se o governo não prover, não dá para entregar. E se não entrega, não é só o aluno que vai ficar com déficit ali, não é só o aluno que vai padecer, mas é a sociedade. Se você tem um laboratório hoje que não tem tecnologia atualizada, você está impedindo o avanço da pesquisa. E eu acho que ficou claro para todo mundo, né, pelo menos agora nessa pandemia, que o que move a pesquisa no país são as instituições federais, são as universidades. Então, assim, vamos pensar um pouquinho em relação a o que a gente está, às vezes, impedindo de evoluir por conta de não priorizar a educação, não priorizar o investimento nas instituições, né, professor? Eu vou ter que fazer uma pausa agora rapidinha, porque depois quero voltar no assunto aí, que eu lembro de um camarada falar de balbúrdia nas universidades federais, e eu não participei de nenhuma quando eu estava lá. Isso foi péssimo para mim.
Vamos agora para o intervalo rapidinho aqui na PUC TV. No YouTube é só a vinheta, a gente já volta. Olá, pessoas, estamos de volta com o Tá Fazendo o Quê dessa semana, batendo um papo aqui interessantíssimo com o professor Edivar Madureira, que já foi reitor da Universidade Federal, candidato a deputado federal também, homem que entende educação pra caramba. Aproveitar aqui essa volta para falar assim, ó, telefone na tela aqui do Elias, nosso diretor comercial. Você que quer associar a sua marca e anunciar com a gente, fala com o Elias, bate um papo com ele que tem aí uma possibilidade bacana de você aparecer aqui no Tá Fazendo o Quê. Lembrando, essa é a última parte aqui na PUC TV, viu? Depois tem conteúdo exclusivo no YouTube, QR Code na tela, redes sociais passando por aqui. Fala com a gente. Professor, já falamos aí sobre a dificuldade que é administrar uma cidade, né, desse porte e com oscilações graves de recursos, né? A universidade ela não produz dinheiro, ela não tem como sair vendendo as coisas para arrecadar mais dinheiro. O que talvez até seria interessante pensar nisso, né? Como fazem as instituições fora do país, né? Pegar aporte mesmo do mercado privado e vender patente, vender o caramba. Mas vamos pensar nisso depois. Essa questão da campanha, porque foi uma campanha mesmo feita para depreciar a imagem da educação pública no país, isso é um fato, né? A gente viveu aí alguns anos onde ia para a mídia o tempo todo falas absurdas de pessoas em cargos importantes da gestão, do governo, falando sobre balbúrdia nas faculdades, sobre bagunça, sobre todo tipo de aberração. E como eu falei, eu estudei lá, eu trabalhei lá e eu não vi, né? Será que eu sou tão quadrado assim que não me convidaram para as festas, professor? Como é que o senhor entende hoje a influência desse governo nos próprios alunos? Porque o aluno ele padece disso, né? O cara às vezes... E para quem não entende, grande parte dos alunos numa federal é gente humilde, sem grana. Eu conheci vários, que o cara às vezes mal tem dinheiro para pagar condução para ir. E às vezes passar por isso é meio que acabar com o sonho de uma família inteira, né, professor? Olha, o desserviço desse governo para as universidades foi enorme. As universidades resistiram. E, de alguma forma, a pandemia mostrou o valor das universidades. Mas você, Marcos, foi muito feliz nessas coisas que você tocou. Bom, eu vou tentar abordar todas as questões que você colocou, mas começando justamente por isso. É um mito que quem estuda na universidade é o filho do rico. 75% dos estudantes da universidade, não só da Federal de Goiás, mas do Brasil inteiro, 75% vêm de famílias com renda per capita menor do que um salário mínimo e meio. Uhum. Então, e olha que desses 75%, um terço deles, ou seja, 25% do total, 1 em cada 4, vem de famílias com renda per capita menor do que meio salário mínimo. Imagine uma casa com 4 pessoas ganhando 2 salários mínimos. Esse menino está estudando porque a família tomou a decisão que ele vai estudar. Sim. Porque ele tinha que estar trabalhando para ajudar em casa. Então, esse menino está lá e a gente tem que cuidar desse menino. E tem 25% que são de famílias, vamos dizer assim, mais favorecidas. Então, esse é o perfil do estudante das universidades federais, né? E quando se tenta desqualificar que a universidade é um ambiente de drogas, de plantação de maconha, de produção de metanfetaminas e não sei o quê. Isso é muito seriado Netflix, né? Isso é uma palhaçada, assim, sem limite, né? Uma pessoa dessa não conhece. Agora, o problema maior é que a gente vive num mundo de fake news e eu já escutei pais falando que tem medo de mandar o menino para o UFG com medo do menino se envolver com droga. Só que esse pai às vezes esquece que a droga está em todos os ambientes da sociedade. Ela está na igreja, ela está na praça, ela está no clube, ela está no shopping, né? Ela está na universidade. Só que na universidade tem uma diferença. Quando a gente descobre traficantes, a gente usa a inteligência da polícia e a gente tira esses traficantes. Já tiramos vários lá de dentro. Agora, dizer que o ambiente não tem pessoas é ser muito hipócrita achar isso, né? Eu falo que isso é difícil o ambiente que não tem. A gente tem que educar as pessoas para que não use, alertar para o mal que isso faz para a saúde, para a sociedade. Então, eu convido, né, aproveitar o seu programa para chamar. Quem tem dúvidas sobre a seriedade do que se faz lá dentro, anota meu telefone aí, vou deixar, me passa um zap, como eu estou mais tranquilo agora, eu posso dar uma volta com esses pais lá na universidade para que conheçam os laboratórios, os ambientes acadêmicos, para que
Mande seu filho tranquilo para a UFG ou para qualquer outra universidade federal ou para qualquer outro instituto federal, para que eles terão a melhor formação. E lá se produz conhecimento, se produz soluções, né? Nós desenvolvemos um teste rápido, extraordinário durante a pandemia, muito mais barato que o padrão internacional. E por aí a gente poderia falar de uma série de coisas, mas você tocou num outro assunto que me é muito caro. A universidade pode captar recursos? Pode e capta. A universidade tem parcerias hoje com muitas empresas, entra recurso lá dentro, só que o que acontece? O que a gente espera do governo? Que o governo pague os nossos salários e que o governo pague as nossas despesas de energia, água, o recurso para manutenção e cuide da assistência estudantil. Porque esse estudante que está lá, eu preciso dar moradia para ele, Sim. o reitor precisa dar RU para ele, restaurante universitário. O resto, a pesquisa, a gente tem conseguido financiamento e feito parcerias interessantíssimas. Então, aquele modelo de universidade americana, né, que capta recursos, que gera patente, ele já chegou no Brasil, atrasado, mas chegou. Bacana. E hoje a gente já está num ritmo assim, é impressionante a evolução que a universidade teve nos últimos anos nessas questões. Então, as pessoas precisam conhecer mais. Não sei se é porque a gente fica na região norte de Goiânia, principalmente, né, tem uma parte grande aqui no setor universitário, mas a maior parte está lá na região norte. As pessoas ficam acreditando em mitos e fake news e eu acho que é uma boa oportunidade. Vou deixar o telefone, 996790073. Esse é o meu telefone pessoal. Quem tiver dúvida, quem quiser conhecer o UFG, será um prazer apresentar o UFG para vocês. Não, eu acho fundamental mesmo. Uma coisa que a gente debatia muito na época do mestrado era que a academia ela tem que sair dos muros e tem que chamar a gente para dentro. Porque é importante que as pessoas vejam mesmo como é que é a vida real do estudante de uma universidade federal. E a miscigenação que há ali dentro, né? Outra pauta que eu acho importante a gente falar também é a questão das cotas, né, professor? Tem gente até hoje que fala mal de cota, que reclama de cota, sem levar em consideração o que é uma justiça histórica que tem que ser cumprida, tem que ser realizada. E eu pude dar aula na Federal para pessoas assim, bastante humildes mesmo, que conseguiram entrar por questão de cota, e isso não é demérito algum para ninguém, pessoas brilhantes. Eu acho que é importante trazer essa realidade para as pessoas, né? Porque fica aquela ilusão que federal é escola de rico e que o resto que entra por cota é que não tem competência, que é outra bobagem absurda que também é veiculada às vezes, né? Olha, os alunos cotistas, a gente já tem vários estudos, já temos mais de 10 anos de cotas, né? Aliás, a UFG começou as cotas em 2008, no meu primeiro mandato, né? Então, estamos fazendo 15 anos de cotas, né? E a gente tem o acompanhamento do desempenho acadêmico. Não há nenhuma diferença entre os cotistas e os não cotistas. O que essas pessoas precisavam é de uma oportunidade. Sim. A oportunidade de entrar numa instituição pública de qualidade. É claro que o sonho de todos nós é uma sociedade que não precisa de cotas. Para isso, o que a gente precisa? Investimento na educação básica na escola pública. Se tiver uma escola pública de qualidade, não vão precisar de cota. Mas nos cursos, por exemplo, medicina, engenharia, direito, os alunos da escola pública tinham muita dificuldade de chegar, porque os alunos que fazem os grandes cursinhos caros aqui, a desigualdade é muito grande. Então, quando se reserva vaga para aluno da escola pública, você só iguala a partir desses alunos. O resto da universidade eles fazem sozinhos. Exatamente. Professor, pegando então essa dinâmica agora da gestão governamental, do papel dos governos, né, na estrutura, na gestão do ensino, né? Você é um cara político, é um ator político, né? Sim, já claro, concorreu aí. O reitor é político, não tem jeito. Né, a própria reitoria, né? É um executivo que passa por eleição do mesmo jeito, que tem as suas dinâmicas de gestão. Mas a sua participação enquanto candidato em analisar o próprio sistema político brasileiro, você enxerga hoje, nós estamos em que nível de evolução ou de involução do nosso processo democrático? Vamos pensar só 2023 para frente, porque tá, se pensar no ano passado, vamos chorar. Mas daqui para frente, o senhor enxerga que a gente está conseguindo avançar em algumas pautas que são primárias para a gente qualificar o nosso país? Olha, Marcos, primeiro eu quero te dizer o seguinte, eu sou um sujeito otimista de natureza. Eu acredito que a gente está no mundo para melhorar o mundo e que o mundo anda para frente, que as coisas melhoram. Eu acho que a gente está diante de um cenário interessante.
esse sistema da última eleição, em que se proibiu as coligações proporcionais, é de um avanço no médio e longo prazo extraordinário. Eu tenho uma expectativa de que, com mais 2 ciclos de eleição, a gente reduz o número de partidos a uma meia dúzia ou menos. Uhum. Porque 30 e poucos partidos, vamos dizer, né, Marcos? Isso aí é para fazer negócio, isso aí é para outro. Então, eu espero que 2 coisas aconteçam. Que esse sistema, né, essa reforma eleitoral seja aprimorada, né? E outra coisa, que a influência do poder econômico diminua, né? Eu fiz 2 campanhas com amigos, né? Basicamente recebendo a ajuda de amigos. Tive uma votação expressiva nas 2, né? Mais de 50 mil votos, quase 60 mil votos em cada uma das eleições. Mas a dificuldade de você competir com os poderosos, os grandes, as pessoas que têm mais dinheiro, né? O pessoal que investe pesado, a gente sabe que compra voto mesmo, é muito desigual. Outra coisa que é muito desigual também, Marcos, é a questão das fake news, né? As pessoas se elegem a partir de grandes mentiras, a gente não precisa ficar citando exemplo, mas tem muitas pessoas que se elegem com mentiras. E um outro fator que desiguala é a força dos mandatos, né? Sim. As emendas ao orçamento para os deputados, elas desigualam muito o jogo. Então, você furar essa barreira não é fácil. Mas eu tenho expectativa que nossa democracia, que deu provas de resistência agora, possa avançar mais um pouco. De fato, o sistema, ele é desbalanceado e vai sempre, na minha leitura, ele sempre vai ser desbalanceado, porque há questões aí que são estruturais do processo, né? E é muito difícil mudar. Não, mas tem as questões culturais, que aí nesse ponto eu até quero chamar a atenção para um fato que ocorreu na última eleição, que foi assim, né, o chamamento da juventude. A gente teve uma campanha muito bacana para a molecada que tinha menos de 16 anos, não tinha voto obrigatório ainda. E responderam, né? E respondeu. Isso me dá um alento de pensar, uai, tem jeito então. É o que você começou falando no programa, né? Não tem vida fora da política. Fora da política, nós vamos para o fascismo, para o autoritarismo. Precisamos de política. Precisamos aprimorar os processos, né? Eu acho que a gente caminha para melhor. Eu espero que a gente caminhe para melhor. Mas o poder econômico ainda ele é decisivo. A gente fez uma campanha bonita no Brasil inteiro de formar a bancada da educação. A gente é muito subrepresentado em todos os espaços. E eu tenho uma expectativa de que essa campanha se repita para vereador, se repita para deputados. O dia que a gente tiver mais professores lá, eu tenho esperança que isso melhore um pouco também. E nós vamos falar mais sobre a bancada da educação agora lá no YouTube, conteúdo exclusivo, porque eu nem toquei nos projetos do homem ainda para 2024, que está beirando aí, 2026 também, que não demora muito não. Pessoal, quem está na PUC TV já sabe, QR Code na tela, vai para lá, conteúdo exclusivo agora com o professor Edivar. Quem já está na PUC TV já sabe também, é só flashzinho, vai e volta, jogo rápido, anuncia com a gente, tá o telefone do Elias aqui, manda o seu oi na nossa rede social. Vai lá visitar a Universidade Federal com o professor Edivar. A gente continua o nosso papo aqui na PUC TV. Semana que vem, com mais um novo convidado ou convidada. Mulheres da política, falem com a gente. Estamos esperando vocês. E vamos continuar o papo agora no YouTube. Vamos lá. Olá, pessoas. Agora aqui somente no YouTube, bate-papo exclusivo com o professor Edivar. Já falamos muita coisa sobre gestão das federais, sobre democracia, importância das cotas. E agora vamos falar sobre a bancada da educação, que é uma puta da iniciativa, né? Você tem bancada da Bíblia, bancada da bala, bancada do boi, tem bancada dos palhaços, inclusive, que tem uns e outros lá, que Jeová, só Jesus na causa. Como é que é essa ideia, professor, da bancada da educação, que de fato teria que ser a principal bancada de qualquer governo? Olha, Marcos, vou te contar um pouquinho da história, como é que surgiu essa ideia. No ano passado, depois que eu terminei o meu mandato na reitoria da UFG, no fim de semana, batendo um papo com o professor Jerônimo, que eu até sugiro que você traga o Jerônimo aqui. O Jerônimo foi reitor do IFG, do Instituto Federal, por 8 anos, né? E ele foi candidato pelo PSB a deputado estadual e é uma pessoa extraordinária. A gente bateu um papo em casa, né, tomando uma cerveja, assando uma carne. Melhor momento para bater papo é isso. E a gente começou a conversar. Ele foi também a coincidência, né? Eu fui presidente da Andifes, que você falou no início do programa, que é a Associação dos Reitores das Federais. Eu fui 2 vezes. Fui lá com o Lula e mais recentemente com
com aquele que eu prefiro não dizer o nome. O inominável. E o Jerônimo também foi presidente do CONIF, que congrega os reitores dos institutos federais, agora, mais recentemente. Então, teve um momento que eu era presidente da Andifes, né, e ele do CONIF. Então, a gente conhecia todos os reitores. Eu das universidades federais, ele dos institutos federais. E a gente batendo papo, falou, olha, não tem mais gente aí querendo entrar na política, não? Ele falou, olha, eu acho que tem. Eu falei, eu também acho que nas federais tem. E a gente começou a bater bola. E aí, a gente começou a organizar umas reuniões com grandes personalidades da educação brasileira para saber se a gente estava no rumo certo, né? A gente trouxe para as conversas nossas, só para você ter uma ideia, a gente trouxe o Fernando Haddad, a gente trouxe o ex-ministro Sérgio Rezende, que foi ministro da Ciência e Tecnologia, a gente trouxe a Helena Nader, que foi presidente da Academia de Ciências, o Luiz Davidovich, que foi presidente, e aí o Janine, atual presidente da SBPC, que foi ministro também, para lives que a gente fez sobre isso. E aí a ideia foi fermentando, né? Mas por que a gente não cria uma bandeira e vamos tentar emplacar uma bancada de educação? Quando a gente viu, a gente com esse estímulo, a gente tinha 100 e tantos professores e trabalhadores da educação no Brasil inteiro que aderiram ao nosso movimento, né? E desses, eu acho que uns 10 foram eleitos, né? Então, a ideia é o seguinte, você foi preciso, você já matou a questão na introdução aqui da nossa conversa. Tem bancada da bala, da bola, do boi, da Bíblia, dos blogueiros. Estou falando dos B só para não... uma coincidência, né? Várias bancadas. Tem dos bobos também, tem uma bancada dos bobos lá que é impressionante. Então, a gente... Olha, a educação, por exemplo, a segurança pública. A educação é muito maior do que a segurança pública, em termos de pessoas envolvidas na educação. E você olha, Goiás mesmo, a última legislatura, quantos delegados? Né? Quantas pessoas ligadas à segurança pública? Eles têm o direito de se organizar, mas a educação tem a obrigação de se organizar. Né? Porque enquanto a gente não investir em educação para valer nesse país, e quando a gente fala educação, eu estou falando no sentido amplo, porque educação envolve a ciência, a tecnologia, a inovação, a cultura, tudo isso faz parte dessa coisa chamada educação. E a gente é muito subrepresentado. Olha, nós não temos um professor, deputado federal, e agora nós temos uma professora, resultado desse trabalho, não só desse trabalho, claro que tem os méritos dela, que é a professora Bia. Na Assembleia Legislativa, na legislatura passada, dos 41, nenhum professor. Agora temos a professora Bia. Será que é isso? Olha lá quantos delegados tem, né? Quantos pastores tem. Eles podem se organizar, mas a gente precisa. Então, diante disso, a gente criou esse movimento, Bancada da Educação, que a gente espera que esse movimento eles se encontrem lá no Congresso Nacional, né? Nós temos uma senadora, Miriam Tereza Leitão, lá do Pernambuco, que foi eleita. Temos a professora lá da Rosaneide. A Rosaneide não foi eleita, foi a mais votada do Mato Grosso, mais votada do Estado. Ela no Instagram, a gente segue no Instagram. A mais votada do Estado, mas o PT não conseguiu fazer nenhum lá no Mato Grosso. Mas, assim, tem algumas pessoas e a gente precisa organizar isso para a gente fortalecer esse movimento. Então a ideia é que seja algo perene mesmo. Sim, a ideia é essa. Eleição após eleição, amplificando aí esse discurso. E a gente estimular, né? Quantos professores, militantes a gente tem aí, tantas pessoas boas na educação básica, né? E a subrepresentatividade é muito grande. Sim. Professor, uma coisa que eu sempre comento muito, já na minha atuação enquanto consultor político, né? E que é uma dificuldade que eu vejo naqueles políticos mais identitários, aquela galera que traz uma bandeira que talvez não tenha tanto atrelamento ao capital, como é o agronegócio, como é a industrialização, né? E a educação, infelizmente, não tem. Né? O máximo que vai ter se você é um candidato das instituições particulares e pudesse ter aporte financeiro na campanha. Mas o que eu vejo de dificuldade é talvez não conseguir trabalhar com mais antecedência, porque não tem recurso para fazer campanha. Como é que a gente muda esse paradigma? Porque sem investimento, o senhor já citou isso, sem dinheiro é complicado. Porque assim, a gente precisa de
mobilidade, né? Por exemplo, eu trabalhar uma candidatura para 2026 para deputado federal, se for o caso. A gente correu o estado, né? Tivemos, olha para você ver, minha votação foi dos 54 mil, mais ou menos 30 mil em Goiânia e 20 e tantos mil no interior, né? Em alguns municípios. Para a gente conseguir nesses municípios, para falar com as pessoas, você precisa pôr gasolina no carro. Sim. Você precisa de dinheiro para pagar hotel, você precisa de dinheiro para comer, você precisa minimamente ter alguém por trás te dando uma cobertura em redes sociais. Então, tudo isso é muito caro. E quem tem mandato tem toda essa estrutura já dentro do mandato. Então, o sistema é feito para não renovar. Uhum. Isso é um fato, né? E a gente precisa, de alguma forma, quebrar isso, furar essa bolha, né? E alguns furam. Mas do jeito que alguns furam, eu não quero, né? Contando mentira não vai me pegar, porque se uma coisa que eu tenho na minha vida de patrimônio é poder olhar no olho de quem eu conversei, de quem eu pedi voto, né? As pessoas olham minha trajetória, sabem para onde eu estou indo sempre. Não vou me vender, né? Não vou contar mentira, mas eu preciso, de alguma forma, estou falando eu, mas nós que pretendemos, assim, requalificar a política mesmo, nós estamos falando de requalificar, né? Você vê quadros como Volmir Amado, né? Quadros como Fabrício Rosa, estou falando de quadros do PT que eu conheço mais de perto, né? E tantos outros, a própria vereadora Kátia, né? Que agora assumiu, pessoas assim, idealistas, pessoas que têm vontade de contribuir por até a política como servir, né? E não se servir disso. A gente precisa arrumar uma fórmula. Eu acho que paralelo aí à bancada da educação, é importante pensar numa estrutura de alguma forma também de pessoas que vão ser esse esteio para dar suporte, alavancar a bancada. Porque, igual eu falo para os meus clientes, gente, não é só dinheiro que vence campanha. Não é, porque se fosse assim, os caras milionários tinham sido eleitos. O Nermiro tinha sido eleito, o Paulo Otávio mandava em Brasília na política, mas sem dinheiro não tem como, porque é o cotidiano, né, das despesas, não tem jeito. E aí, assim, eu defendo que a gente tenha, se organize grupos de autofinanciamento. Sim, é uma ideia. Com pessoas, porque o que acontece, o Marcos? A gente percebe que foi feito num passado não muito distante, né, muito recente, por sinal, uma desconstrução da política. Política é tudo vagabundo, político é ladrão, político é mentiroso, né? E político, as pessoas esquecem que nada mais é do que uma amostra da sociedade. A amostra talvez um pouquinho viciada pelo dinheiro que está envolvido, mas é uma amostra. Então, as pessoas, o gosto pela política, e me anima, como você disse aí, que os jovens estão pegando gosto pela política novamente, né? E a gente, daí, surgir novas lideranças de pessoas comprometidas realmente com causas maiores, né? Com o bem-estar, né? A política é solução para tudo, a política é solução para a fome, para a degradação do meio ambiente, a política é solução para o preconceito, para o racismo, para tudo isso, todos esses flagelos que nos assolam, né? Para mobilidade, para tudo que a gente pensa, a política tá junto. E eu ainda falo assim, que a política, além de ser solução para muita coisa, é o que impede a barbárie total, porque sem política nós vamos pro braço. Exatamente. E eu não acho uma boa ideia sair no braço com o Elias, inclusive, que tá ali observando a gente. Então, assim, a gente tem que entender que essa participação ela é fundamental e em todos os níveis, né, professor? Pensando em todos os níveis, há uma situação aqui em Goiânia agora bem interessante, né? O PT, Goiás, no modo geral. O PT, 2 cadeiras, né? A gente não tinha isso ainda acontecido, mas eu não me lembro de o PT com 2 cadeiras na Câmara Federal. Você tem um cenário eleitoral para 2024 completamente aberto, isso a gente está falando semanalmente aqui no programa. Há uma expectativa óbvia que o PT traga algum nome, e traga um nome na condição boa até, porque, né, 2 deputados federais, tem gente na Alego, que é a Assembleia Legislativa, Lula presidente. Como é que tá a cabeça de vocês petistas nesse momento? Já estão planejando? Porque aí eu volto no assunto. Tem que planejar, porque campanha que não é planejada não funciona. Como esses dias eu li no jornal aqui de Goiânia, um comentário sobre isso, né? Nunca tenho cedo na política, né? Sempre é tarde. Essa frase é atribuída, acho que a Tancredo Neves. Acabou a eleição, começa a outra, né? E as conversas vão avançando. Olha, eu acho que o PT,
né? Tem nomes, tem quadros. O PT já começa isso agora. Essa fase é uma fase, assim, vamos dizer, meio despretensiosa, até de testar nomes aqui e ali, de as pessoas começarem a movimentar. É claro que primeira coisa, para um nome se viabilizar, ele tem que ser um nome que as pessoas querem, né? Ninguém pode ser candidato de si mesmo. Assim, eu, você, não faz sentido. As pessoas têm que quererem. O partido, acima de tudo, tem que apontar e deixar nomes para serem discutidos. E claro que as pessoas que são apontadas têm que estar dispostas a colocar o seu nome. Tem outros fatores que podem mudar esse jogo, né? Porque a gente está num momento do país, Marcos, que eu acho que é muito particular, né? Acho que nunca o país foi governado por uma frente ampla da forma como foi construído essa. A gente correu muito risco. A gente correu muito risco da barbárie tomar conta do país, né? Dia 8 de janeiro é prova disso, né? Se o resultado da eleição fosse diferente, e se não tivesse um Supremo forte, instituições fortes, a gente teria ido para a barbárie total, para a guerra civil. Então, assim, a gente afastou, pelo menos temporariamente, esse fascismo, essa coisa horrorosa, mas numa frente muito ampla. E isso tem influência, claro, nas definições dos cargos majoritários e proporcionais das próximas eleições. Então, o presidente Lula precisa de governabilidade, né? A composição do governo mostra isso, né? Ele precisa adequar as forças para ter maioria no Congresso para implementar o que ele propôs na campanha, e isso se desdobra para 2024. Então, acho que esse é um fator que tem que ser levado em conta. Mas, diante de todo esse cenário, as conversas começam a acontecer, como eu disse, de forma despretensiosa, né? A deputada federal Adriana Costa já foi perguntada várias vezes se seria candidata, ela tem afirmado que não seria candidata, e aí as perguntas se voltam para outros atores. Seu nome já foi falado também. No partido as pessoas já me perguntam sobre isso, eu falo, olha, eu estou disposto a discutir, a conversar sobre isso, porque quem está na política agora não tem jeito de sair, né? Não sai mais. Eu falo isso toda semana aqui. Quem bebe dessa cachaça não volta mais, não tem como depurar mais. A gente sofre, a eleição é penosa, mas tem as suas gratificações no sentido de fazer as coisas acontecerem, né? Quando eu falei que o cargo de reitor era político, porque além de disputar a eleição, você desenvolve ações para beneficiar as pessoas, né, para as coisas avançarem. Por exemplo, construir o Hospital das Clínicas. Vou dar um exemplo concreto. Quando eu assumi a universidade em 2006, a obra estava parada e a expectativa da universidade é que se abandonasse aquilo, se enterrasse aquele prédio, que a gente não ia dar conta de construir. Eu falei, olha, tem um projeto, o hospital é importante para Goiânia, é importante para a formação dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas. Então, vamos fazer o hospital. Como que faz o hospital? Na política. Não tem outro lugar para fazer. Chamei a bancada de deputados federais da época, consegui emendas. Demorou? Demorou, mas o prédio está lá. Um hospital que eu brinco, né? Eu sou engenheiro agrônomo, é quase um alqueire de hospital. 46 mil metros quadrados de área construída, ficou muito 600 leitos, um negócio extraordinário. Como que isso foi feito? Na política. Então, nesse sentido, eu vejo que a gente não pode correr dos desafios que são colocados à frente da gente. De fato, o momento, né, para quem está de fora, pensa, não, então agora é a hora, porque o homem está na presidência, lá tem o PT, já tem 2 federal, e tem não sei o quê. Mas aí você traz um ponto interessante, né, e é que muita gente não entende, principalmente as militâncias ficam bravas pra caramba. A partir do momento que você faz uma coalizão, tem cessões e concessões que vão ter que ser feitas. Claro. E, de fato, isso vai implicar nas eleições das capitais, principalmente, né? E eu entendo essa dinâmica, porque o Lula... é interessante, né? Há umas situações na política que são engraçadas, né? Durante anos, décadas, eu ouvia, não, mas tem que ter uma frente ampla de esquerda, tem que ter uma frente... A hora que faz a frente ampla, o pessoal, não, mas agora vamos mandar em tudo, tomar conta é só nossa, acabou, não vamos dividir o bolo com ninguém. E você traz um elemento importante. De fato, a eleição de 24 agora, ela
perpassa as questões de negociação de 22. Sim. E aí, como é que isso vai ficar? Mas pensando em cenário, né, seria interessante 24, porque a gente tem visto aí o prefeito Rogério Cruz está com dificuldade de colocar a sua marca, você tem várias possibilidades, onde há várias possibilidades, né, natural que especule que vem alguém que tem aí um canal direto lá, como lá em cima, né? Inclusive vai falar assim, que o Lula mandar vai ser candidato. Existe isso, agora assim, só pra nós aqui do YouTube. Tem isso mesmo, professor? Não, porque se o Lula mandar, fulano vai, acabou. Eu acho que o Lula, ele é quase que uma instância dentro do PT, né? O PT tem as suas instâncias deliberativas e o Lula, por toda a história, né, por tudo que ele construiu, pela sagacidade, né? O Lula é um gênio da política, né? E a palavra dele é muito forte. E é claro, como ele pensa muito na frente, né? A palavra dele acaba tendo uma força muito grande. Não diria que é a palavra final, porque como todo político, ele cede, né? Avança e retrocede. Isso é da política também. Mas a percepção dele e aquilo que precisa para ele conduzir o projeto maior, né? O projeto maior é um país soberano, né? Um país justo, é um país com oportunidade para todos, né? Um país sem fome, um país que preserve o meio ambiente, que respeite os nossos povos originários. E em nome de tudo isso aí, eu acho que a gente tem que entender aquilo que se passa e que se discute em Brasília. Eu acho bacana, porque quando a gente eu acho que o tópico do programa hoje é bem focado em política, né? E a gente está colocando várias situações, várias questões diferentes, mas que só são resolvidas ou avançadas por intermédio da política, né? E a gente está vivendo um contexto, de fato, onde criou-se o demônio do político, né? O político ladrão, o político não sei o quê, o político que não faz nada, a política sendo negada da forma como foi, evidentemente negada no dia 8 de janeiro agora, e já vinha sendo por um tempo já. Enquanto educador, professor, e aí essa é uma outra pauta, a gente debate sempre aqui no programa, eu falo muito isso nas minhas aulas, como é que a gente faz para politizar a nossa sociedade? Olha, difícil, né? Essa pergunta é difícil. Hoje a gente tem fatores que o ambiente de discutir política, que o ambiente natural é na escola, né? Se falou-se de uma escola sem partido. Sim. Na verdade, o que tentou se implantar foi uma escola com partido, né? Com partido único, inclusive. Com partido único. A escola sem partido, onde cria espaço, porque eu vou até aqui alongar um pouquinho. O pessoal fica taxando que a universidade é ideologizada, doutrinadora. Se a gente fosse doutrinador, nossos ex-alunos, né, os nossos professores tinham ido para uma outra direção. A gente sabe... Não, se eu fosse doutrinador, meus alunos estudavam para a prova, gente. Já era o máximo que eu ia conseguir. A gente tem que respeitar o ser humano, que nós estamos falando com gente que pensa. Sim. E é claro que as opiniões têm que ser colocadas. Então, o que aconteceu no Brasil? As igrejas assumiram esse papel, né? A política passou muito para dentro da igreja. Isso, a igreja é lugar de conforto espiritual, né? O lugar de discutir política, a grande política, a boa política, de apresentar o que é socialismo, o que é comunismo, o que é capitalismo, o que é anarquismo, o que for, a escola é o lugar ideal. E existe hoje um patrulhamento, né, contra professores que levam essa discussão para a sala de aula. A gente precisa superar isso. Eu acho que o ambiente é na casa e é também nas escolas, né? E nas comunidades, né? Agora, essa coisa que a gente passou aí de demonizar e de essa indústria da fake news, ela tem um efeito muito perverso, né? Você vê como que 56 milhões de brasileiros, se não me engano, ficaram cegos ao ponto de votar numa pessoa que negava vacina, né? Que negava... que negligenciava os nossos povos originários, negligenciava o meio ambiente, o trato, né, a civilização, né? Isso é preocupante. Eu acho bacana a gente entender, e é o que eu tento sempre passar para o pessoal, que a política é o espaço para discussão, é o espaço para debate, para diálogo. Com respeito, né? Exato. Porque até tem uma autora muito bacana, Chantal Mouffe, ela tem um livro chamado Sobre o Político, muito bom.
que ela fala, né, que tem sempre mais de uma forma de resolver a mesma coisa. E a política é o espaço para debater isso, né? Então a gente sempre vai ter lados divergentes na política. E nem por isso tem que se bater, se matar e se anular um ao outro, né? Exatamente, assim, duas opiniões, visões de mundo diferentes, debate. A democracia dá um jeito, um é vencedor. Sim. E o que perdeu, aceita e tenta na próxima. E assim tem que ser as coisas, né? Não, e é por isso que eu falo muito assim, a gente tem que entender, gente, que política, você não tem inimigo, você tem oponente, adversário. Porque o adversário é situacional. O povo fica brabo, né? Ah, mas porque eu vi o Edivar na campanha tal falando do fulano, na outra campanha ele tava conversando com o fulano. Mas isso é política, né? Eu não concordo com você nesse momento pelo que você defende. No próximo a gente pode se alinhar para ir contra outro, a gente não concorda mais do que nós dois. E isso é fazer política, pessoal. A gente tem que parar com esse negócio que, para um ganhar, o outro tem que perder e ser zero, tem que acabar com ele, eliminar ele. Não existe. A eliminação do outro é guerra, é a morte. E a política é o que evita isso, né? Então a gente tem que ter esse momento. Um ganhou agora, o outro ganha depois e vai tendo essa sucessão, né? Lula e Alckmin, né? Já disputaram a eleição e estão juntos. Que grandeza desses dois para salvar o país da barbárie, né? Plot twist brutal, né? Quem imaginava? Primeiro que o Alckmin ia ser presidente e foi esses dias enquanto o Lula estava fora, Alckmin sentou na cadeira, depois de 2018. Aí você pensa Lula e Alckmin dividindo o governo. É uma coisa, a história do Brasil é meio louca, né, professor? Fala a verdade. Para explicar isso é bonita a grandeza dos dois, né? Em nome da democracia, em nome da civilização, terem feito... Olha, nós temos diferenças aqui. O que nos une? Vamos para frente, né? Porque você vê outros políticos fazendo gestos desse nível, né? Na reunião de governadores mesmo, o Lula e o Caiado convergiram em alguns pontos, né? E já foram inimigos viscerais do ponto de vista da política, né? Mas a questão de... A gente não pode conviver, acho que talvez esse seja o que devia incomodar todo mundo, né? 30 milhões de brasileiros passando fome e quase a metade da população brasileira em insegurança alimentar. Vamos resolver isso primeiro, gente? Não pode. Você tem que ter casa e comida, e aí a gente começa a brigar por outras coisas. Mas casa e comida para todo mundo é ponto de partida para uma nação com a riqueza do Brasil. Eu sempre repito, quando eu vou falar em público, o seguinte: olha, pega os países do mundo. Vamos pegar a dimensão territorial. O Brasil está entre os 4. População, o Brasil está aí entre a meia dúzia, né? Economia. O Brasil pode ter uma economia, vou dar um exemplo aqui, menor do que a do Japão, menor do que a da Alemanha, menor do que a da França. Países pequenos, sem recurso natural, né? A gente tem uma possibilidade nesse país que é única no mundo. Nós temos mais terra agricultável, preservando a Amazônia, do que a maioria dos países do mundo. Até mais do que os Estados Unidos, porque lá tem neve na época do ano. A gente tem 2 safras aqui. Ou seja, o Brasil não pode estar num lugar na economia do mundo que não seja disputando primeiro com Estados Unidos e China. Fora disso aí, a gente está longe, a gente está errado, né? E o erro aí, eu não tenho dúvida, é a falta sistemática de investimento em educação, ciência e tecnologia, que é histórica no nosso país. Então, basicamente, nós estamos nos boicotando enquanto nação. O tempo todo. Professor, chegando no final aqui do nosso programa, aquela pergunta que é emblemática, assim, que eu acho que vai me ajudar a jogar mais pulga na orelha da galera aí. Como é que a gente faz o Brasil deixar de ser o país do futuro e virar o país do presente, na sua leitura, professor? Investir na educação para valer, e sem essa coisa de que hora investe em educação básica, hora em educação superior. Educação, Marcos, começa na educação infantil, lá no CIMEI, e ela não termina. A educação precisa estar na vida toda. Não sei se você, com certeza você acompanhou, tem uma ferramenta nova de inteligência artificial. Sim, ChatGPT. Olha, isso daí, gente, é a prova que a educação, né, a ciência é a solução para a humanidade. Hoje, a gente é obrigado a se atualizar a vida inteira. Então, investir em educação, enquanto a gente tiver 18% dos jovens de 18 a 24 anos na educação superior, enquanto que a nossa população tiver, em média, 12 anos de escolaridade, a gente não vai sair desse lugar. Então, resumindo, é isso. Investir em educação, ciência e tecnologia. O Brasil pode, o Brasil vai ser grande se tomar essa decisão. Maravilha, concordo em gênero, número e grau com o professor Edivar Madureira, nosso convidado de hoje aqui no Tá Fazendo o Quê? Você que nos acompanhou até agora,
Você entendeu a dimensão desse programa? Então você vai pegar o link que está aqui no compartilhar e vai mandar para a galera do grupo da família. Vai mandar para aquele primo seu, sabe, bem mocorongo, que fala que a Universidade Federal é só balbúrdia, para ele ir lá conhecer, para ele participar um pouco mais. Para aquele pessoal que fala assim, eu odeio política, mimimi, para entender que política é o que move a nossa vida enquanto sociedade, ok? Gente, esse para mim foi um dos melhores programas até hoje, que a gente pôde bater um papo de muita qualidade. Espero que você também tenha sentido isso e nos ajude a avançar com o Tá Fazendo o Quê. Semana que vem tem mais programa. Repete o número aí. No celular. Você me quebra assim, né? Mas vai estar. 996790073. Olha só, eu vou lembrar o número desse. Nem o meu, não sei direito. Mas o número do professor vai estar aqui nos caracteres, pode ter certeza. Vai lá, bate um papo com ele, gente. Vamos conhecer, vamos trocar ideia. Belezinha? Pessoas, valeu demais. Obrigado aqui ao Elias, que tá ali na função de Elias, como sempre. O Rafa nas picapes. A Simone, o pessoal da produtora lá, o Thales, que voltou de férias até que enfim, né, meu filho? Tava surfando no Rio de Janeiro, mas voltou de férias. Ao Samuca e a galera que nos ajuda aqui com o Tá Fazendo o Quê? Professor, aquele brinde maroto pra gente finalizar. Valeu. Obrigado.